Revelação do Apocalipse, capítulo 2, verso número 26, diz assim a palavra do Senhor: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém. Feche os seus olhos, ore conosco. Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós levantamos a Ti as nossas vozes em oração. Pai querido, eu creio que os Teus servos que vieram para a Tua casa nessa noite, eles vieram para ouvir a Tua voz e para aprender a Tua palavra e para ensinar para a Tua igreja, Senhor, mais uma vez. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia. Senhor, eu quero me esconder completamente, Jesus amado, por detrás da pessoa bendita do Teu Santo Espírito. Eu quero lhe rogar, Senhor, como costumeiramente faço os meus pés como os das costas nessa noite, papai, a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Ó Pai, faz-nos andar altaneradamente pelos lugares altos, para poder ministrar a Tua palavra, e que a Tua palavra vá, ó Deus tremendo, e que ela produza fruto, que ela produza resultado, que ela produza mudança, que ela produza, ó Pai, aquilo que os Teus servos estiveram necessitando da Tua parte nessa noite. É o que nós Te pedimos. Fala conosco mais uma vez, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Podem se assentar, meus queridos, no nome do Senhor. Nós percebemos que alguns dos irmãos da semana passada não vieram essa noite, né? Sempre que a gente começa um curso, um seminário, o próprio seminário é seletivo, né? Só avança no seminário, né, quem realmente está firmado, compromissado com aquilo, porque quando a gente começa uma coisa, vem muitos impedimentos, muita coisa na nossa vida para nos impedir de concluir, mas os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando com você. Você que trouxe aí a Bíblia, deixa ela aberta aí, caderno, caneta, deixa aberto. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 do livro do Apocalipse. Nós já lemos todo o capítulo aqui na introdução. Na semana passada, no capítulo 1, nós introduzimos historicamente o livro do Apocalipse e estudamos acerca da introdução do livro, do seu primeiro capítulo. E o capítulo de número 1, ele vai terminar com Cristo iniciando a mensagem que ele iria passar para o apóstolo João. Nós estudamos na semana passada que o livro do Apocalipse, ele não é um livro que foi dado por Deus para não ser entendido por nós. Pelo contrário, o próprio nome do livro é revelação, ou seja, é algo que foi revelado. É algo que outrora estava oculto e a partir do dia que foi escrito foi revelado para a humanidade. Então o Apocalipse, irmão, foi dado por Cristo não para dar um nó na nossa cabeça, de maneira nenhuma, mas de fato para mostrar as coisas que talvez vão acontecer, ok? Opa, salvou a pátria ali, né? Ele veio para mostrar aos seus servos as coisas que certamente devem acontecer. Parabéns pela lembrança aí. E o capítulo número 2, irmãos, ele é um capítulo formado por 4 cartas, ok? Durante todo o livro do Apocalipse, Jesus ele vai enviar 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E o capítulo de número 2 vai citar 4 destas 7 cartas. Nós não vamos estudar as 7 cartas nessa noite, nós vamos estudar somente 4, ok? E quais são essas 4 cartas? Vamos lá para você não esquecer, no caderno você já pode anotar. Nós vamos estudar a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, ok? São 4 nomes de 4 cidades, ok? Não são 4 estados e nem 4 países, são 4
cidades, ok? As 4 maiores, as 7 cartas são para as 7 maiores cidades da Ásia Menor, que foram o alvo das primeiras missões da Era da Graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Irmãos, no capítulo de número 2, nós vamos ver o livro do Apocalipse. Ele dá 3 títulos para a pessoa de Jesus, ok? Jesus, no Apocalipse, ele vai receber, no capítulo número 2, 3 títulos diferentes. Pastor, quais títulos são esses? Vamos lá. O versículo de número 8 do capítulo número 2 vai dizer assim que Jesus é o primeiro e o último. Ele é aquele que está vivo. Então, o primeiro título de Cristo no segundo capítulo. Segundo título do segundo capítulo da pessoa messiânica de Cristo Jesus, vai dizer assim que Cristo é aquele que tem na sua mão a espada de 2 gumes. Ele tem a espada de 2 gumes. Verso de número 12. A espada aguda de 2 fios. Alguma tradução vai dizer. E no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que Cristo é aquele que possui olhos como chamas de fogo. Ok? Vamos lá. Primeiro e último. Aquele que está vivo. Versículo 8. Versículo 12. Aquele que tem a espada de 2 gumes. E versículo 18. Aquele que possui olhos como chamas de fogo. Essas são as terminologias ou os nomes dados ou as características que foram dadas a Cristo neste capítulo de número 2. E eu gostaria que um dos irmãos abrisse aí e lesse para a gente, mas é bem forte, irmão. E é para ler no microfone aqui, que é para sair na gravação, viu? Aleluia. O capítulo número 2, não precisa ter vergonha não, viu, meu filho? E versículo número 6. Eu gostaria que um dos irmãos lesse aí para a gente. Apocalipse, capítulo 2, e versículo de número 26. Apocalipse, capítulo 2 e versículo de número 26. O que diz aí, minha irmã? Pode ler. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém. Pode ler, minha irmã. Ao vencedor e ao que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém. Para quem, irmão? Ao vencedor. Ok? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Poder sobre as nações. Agora olha aqui para o pastor. Você acha que aquele que for fiel até o fim vai receber só isso? Não, né? Vamos lá. 2:17 vai dizer assim. Quem pode ler o 2:17? Apocalipse capítulo 2 e verso 17. Rapidinho, só voltar a página. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebeu. Então, ao que vencer, será dado também o maná escondido. Será dado a comida escondida. Quem pode ler versículo 26 e 28? 2, 26 e 28. E ao que vencer, pode ler, minha irmã. Alguém começou aí. 26, 27 e 28. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas palavras, eu darei poder sobre as nações. Com vara de ferro a regerá, e serão quebrados como vaso de oureiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém.
que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. O vencedor vai ganhar o maná escondido, vai ganhar um novo nome, vai ganhar poder sobre as nações. Será que vai ganhar mais alguma coisa? Capítulo 3, versículo 5. Quem pode ler para a gente? Apocalipse, capítulo 3, verso de número 5. O que vencer... será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então o vencedor aqui vai andar com uma veste maravilhosa, com uma veste branca. Pastor, tem mais alguma promessa para o vencedor? Capítulo 3, verso de número 12. Quem pode ler para a gente? Amém. Então, ao que vencer, será feito coluna no templo de Deus. Irmão, isso aqui é forte demais. O que é uma coluna numa construção? Robevan. Você vai saber explicar melhor que eu. O que é uma coluna numa construção? É a segurança. Né? O que acontece se nós arrancar essas 4 colunas aqui? Ela cai. Cai. Com certeza. E o crente que vencer, que for fiel até o fim, vai ser o que no tempo de Deus? Coluna. Tremendo, né? Tremendo. Tem mais alguma promessa para quem vencer? Capítulo 3, versículo 21. Quem pode ler para a gente? Ao que Olha que coisa poderosa. Ao que vencer, versículo 21. Ao que vencer, Jesus está dizendo, eu vou conceder a ele que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha aqui para mim. Se a Dilma lançasse um edital na internet, dizendo assim, ó, quem fazer a melhor redação vai tirar uma foto comigo lá no meu gabinete. Eu garanto para vocês que é lotar de redação. Se o Barack Obama lá nos Estados Unidos soltasse um edital dizendo assim, olha, quem mais se esforçar em uma determinada área, eu vou levar lá para Washington, lá para a capital americana, ele vai entrar na Casa Branca, vai adentrar na sala do presidente e vai tirar uma foto comigo na mesa oval. Eu garanto para vocês que ia chover de esforço de gente do mundo inteiro. Mas aqui, quem está prometendo não é nem a Dilma, nem Obama, nem o secretário-geral da ONU, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que governa o universo, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Olha o que ele está dizendo, ao que vencer. Ao que vencer o que, irmão? Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a carne, ao que vencer ele mesmo, que a nossa natureza é caída. O vitorioso aqui, irmão, é quem for fiel até o final. Hoje você está aqui, tá fiel, mas se mês que vem você se afastar da fonte, você virar as costas para Jesus, você vai deixar de ser um vencedor para ser um vencido. Então o capítulo 2 ele vai tratar de vencedores e de vencidos. E todas as promessas que nós lemos aqui, elas não são promessas universais. Quem me ouve, diga amém. Não é promessa para todo mundo, não. É ao que vencer. Ou seja, àquele que for fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, tem mais alguma promessa? Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 7. Quem pode ler para a gente? Apocalipse, capítulo de número 21 e versículo. Pode ler. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Aleluia. Para aquele que vencer, eu vou ser para eles Deus, e eles serão para mim filhos. Lá em João, no capítulo 1, vai dizer o que? O mesmo escritor de Apocalipse. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Mas não é só receber. Não é só vir aqui na frente, levantar a mão e receber a oração. Não, 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 não. Tem que ser fiel até o final. Quando você veio aqui e aceitou Jesus, irmão, isso foi apenas o primeiro passo. Se ficar só naquilo, não vai adiantar de nada. Mas se você se esforçar para ser fiel, eis aí promessas para a sua vida. Pastor, tem mais alguma? Capítulo 3, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo número 3. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante de todos os seus anjos. Olha aí, irmão. O que vencer, o que for fiel a mim até o final, quem não me abandonar, será vestido de vestes brancas. E nós vamos ler lá no evangelista Mateus que o pai vai dar uma festa. E só vai entrar na festa quem tiver com as vestes próprias, ou seja, as vestes brancas. Que festa é essa, irmão? Nós estudamos na aula da semana passada. É a festa do quê? Bodas do Cordeiro. É o casamento de quem? De Cristo com a igreja. Para entrar no casamento tem que estar vestido que cor? Branca. Alvo mais que a neve, é verdade. Alvo mais que a neve. Ou seja, se tiver pecado não confessado, não vai entrar na festa. E a Bíblia diz que vai ter gente de fora querendo entrar. E o dono da festa vai mandar os serviçais falar, pode mandar embora, porque não está com a roupa certa. Se não tiver com a roupa certa, não entra na minha festa. Quem vai receber a roupa certa? Apocalipse 3 e 5, o que vencer. Será vestido de vestes brancas. E a outra promessa, tem a partícula E, que é a adição. E, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Quem que aceita Jesus e não tem mais o seu nome riscado no livro da vida? O que vence. Louvado seja Deus. E para a gente terminar, Apocalipse 2 e 10. Quem pode ler para a gente? Vamos voltar no capítulo 2 agora. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E terei uma tribulação de 10 dias. Agora, vai. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. Ok? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em outra ocasião, João vai dizer assim, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Só para esse irmão que está do seu lado, só para não perder o costume, olha para ele e fala assim, meu irmão, está cuidando da coroa direitinho? A coroa não é a mãe, não. A mãe tem que cuidar também, nem a esposa. Viu? Tem que cuidar das duas, mas essa coroa é outra, tá? Aleluia. Sim. 2:7. Lê pra gente, mano. É isso aí. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh, maravilha. Ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, irmão, para aquele que vencer, o Apocalipse vai fazer muita promessa. Mas muita promessa. Mas é para aquele que vencer. Então, não precisa ter medo do Apocalipse, irmão. Não precisa ter medo do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de juízo para aquele que vencer. O Apocalipse não é um livro de derrota para aquele que vencer. Né? Eu conheço crente que morre de medo do Apocalipse. Tem medo, pastor, não passo nem perto do Apocalipse. Eu não gosto de ler, quando começa a pregar eu fico com medo. Mas só tem medo do Apocalipse aquele que não vai vencer, ou aquele que não está se esforçando em nada para vencer. Para aquele que é fiel, irmão, o Apocalipse não é
uma condenação nem uma ameaça. É uma esperança. Ok? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Pergunta para ele assim, irmão, o Apocalipse, para você, é uma ameaça ou uma esperança? Para quem está com a veste suja, tem um monte de ameaça. Mas para quem está com a veste branca, tem um monte de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, minha irmã. Conta aqui para sair. Cada uma dessas promessas são realmente uma bênção, mas quando eu li 22, 3 e 4, aí para mim foi a que mais mexeu comigo. 22 e 4? 22, 3 e 4. Pois leia. Que é onde diz, não diz ao que vencer, mas para mim é mais do que um prêmio. Sim. Que é a parte C do versículo 3 do capítulo 22, que diz: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Aleluia. Promessa. Promessa. Se a gente vê a face de Deus hoje, a gente morre, né? Cai morto na hora. Mas quem vencer vai enxergar ele como ele é. Moisés passou 40 dias no monte para poder ver ele de costa. E ainda assim foi uma espécie de teofania. Ele não viu como ele de fato é, mas a Bíblia diz que deu uma olhadinha pelas costas. Mas agora, ao que vencer, não vai ver ele de costa, e nem em forma de teofania. Vai ver ele de frente, mas de fato como ele o é. Eu tenho muita vontade de visitar alguns lugares do nosso país que eu ainda não vi. Que são lugares belíssimos, lindíssimos. Mas nenhuma beleza dessa terra se compara com a beleza que aquele que vencer vai encontrar lá em cima. E a beleza da eternidade não vai ser as ruas de ouro, as mansões de cristal, não. A maior beleza da eternidade do céu é o rosto de Cristo. É a maior beleza. Amém, irmãos? Irmãos, outra coisa que eu descubro lendo o capítulo número 2 é que Jesus não está apenas presente no meio da igreja. Pastor, como assim? Vou lhe explicar. Ele não está apenas presente, mas eu descubro lendo esse capítulo que ele está andando no meio da igreja. Andando. E não andando de uma maneira esporádica, ele está andando e observando. Em várias vezes, em todas as cartas, para 7 igrejas, Jesus vai usar a expressão assim: eu conheço, eu sei, eu conheço, eu sei, eu conheço. Viu? Jesus está dizendo, eu sei de tudo. Tem coisa que a mãe não sabe, mas Jesus está dizendo, eu sei. Tem coisa que o marido não sabe, mas Jesus está dizendo, eu sei. Tem coisa que a esposa não sabe, e Jesus está dizendo, eu sei. Tem coisa que o pastor não sabe, mas Jesus ele vai dizer, eu sei. Tem coisa que seus amigos não sabem, mas Jesus está dizendo, eu conheço, eu sei as tuas obras, eu estou de olho em tudo. E isso é uma notícia boa e ruim. Notícia boa para quem está padecendo, para quem está sofrendo, para quem está gemendo, para quem está vigiando. Isso é uma notícia muito boa. Jesus está dizendo, eu estou vendo isso. Para quem está buscando a Deus, para quem está consagrando, jejuando, se santificando, obedecendo, Jesus está falando, eu sei, eu vejo, eu conheço. Talvez você se esforça e você reclama, você diz assim, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço de bom, ninguém está me vendo aqui, mas Jesus está dizendo, eu conheço. Então, para quem está buscando a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre si mesmo, Jesus está falando assim, eu sei,
Eu conheço a tua luta. O pastor não conhece a sua luta, seus amigos não conhecem, sua família não conhece, mas Jesus está dizendo, eu conheço. Essa é a boa notícia. Eu amar é para quem está relaxado. Para quem está igual o filho de Timeu, à beira do caminho. Não estava nem em Jerusalém e nem em Jericó. E nem no caminho, estava na beira do caminho. Ou seja, para quem não está em dia, para quem não está cuidando da limpeza do altar, Jesus está olhando lá do céu e dizendo assim, eu estou vendo, eu sei, viu? Eu conheço. Tem coisa que ninguém vê, né? Quando a gente fecha uma porta, a gente não vê nada que acontece de lá da porta. Mas nós lemos aqui que o Apocalipse capítulo 2 vai dizer que Cristo é aquele que possui olhos como chamas de fogo. Ou seja, os olhos de Cristo enxergam todas as coisas. Então, meu querido, lembre-se disso. Jesus não está apenas presente no meio da igreja. Ele está andando. E se ele está andando, ele também está observando. Para que Jesus anda no meio de uma igreja? Número 1, para examiná-la. Para que Jesus está andando no meio da igreja? Número 2, para corrigi-la. Para que Jesus está andando no meio da igreja? Número 3, para discipliná-la. Tem igreja que não disciplina mais. Mas se Jesus está andando na igreja, ele vai disciplinar o filho a quem ama. Porque Hebreus vai dizer que o filho não é disciplinado, não é filho, é bastardo. Então, número 3, Jesus anda no meio da igreja para discipliná-la. E número 4, Jesus anda no meio da igreja para lhe fazer promessas. São os 3 aspectos da profecia. Ela exorta, edifica e consola. Sim, Édipo. Número 1, examiná-la. Número 2, discipliná-la. Número 3, corrigi-la. E número 4, para lhe fazer promessas. Jesus não anda à toa em lugar nenhum, irmão. Se Jesus está num lugar, tem um propósito. Se Jesus conta uma história, ele tem um propósito. Se Jesus te deu um sonho, ele tem um propósito. Se Jesus te deu uma visão, ele tem um propósito. Se Jesus te trouxe para esse lugar, é porque ele tem um propósito. Ele não ia te trazer aqui à toa. Você não está aqui em coincidência, é Jesus-cidência. Não sei se existe essa palavra, lógico que não, né? Mas você entendeu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos para Éfeso, versículo 1. Apocalipse 2 e 1. Vamos ver o que é que tem essa primeira carta aqui. Hoje nós vamos estudar as 4 primeiras cartas de Cristo. Primeira carta, Apocalipse 2 e 1, vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é o anjo da igreja, irmão? É o Miguel, é o Gabriel, é o pastor da igreja. Escreve ao pastor da igreja, porque o responsável pelo rebanho é o pastor. Ok? Se as ovelhas estiverem bem cuidadas, Jesus vai dar os parabéns para o anjo da igreja. Mas se as ovelhas estiverem tudo suja, mal alimentada, se não der vacina, vacina dói, mas faz bem para a saúde, né? Se não der vacina, Jesus vai no pastor e vai dizer assim: cadê a vacina, meu rapaz? Nosso pastor presidente, ele me contou um sonho, e esse sonho me impactou para o resto da minha vida. Poucas semanas antes dele assumir o campo de trabalho, Deus deu um sonho para ele. Nessa época ele era vice-presidente do campo. Deixa eu dar esse sonho, porque tem muita gente aqui que tem chamado, então já vai sentindo um pouquinho do peso da responsabilidade. Nós estamos falando aqui a questão do anjo da igreja. Eu ainda, quando ele veio aqui para Floriano, eu falei: pastor Leontino, me conta aquele sonho de novo, que eu gosto de ouvir aquele sonho. E ele me contou pela segunda vez.
Ele, poucas semanas antes dele assumir a igreja, Deus deu um sonho para ele. Ele estava numa fazenda. E nessa fazenda, o mordomo daquela fazenda era o atual pastor-presidente, que hoje, saudosa memória. E o pastor Sebastião, que era o pastor-presidente, ele cuidava de um rebanho de ovelhas. E de repente, o pastor Leontino estava lá observando, de longe, o pastor Sebastião cuidar das ovelhas. Ele ouviu os empregados dizer assim: o chefe está chegando aí. O patrão está vindo na fazenda. E na hora foi um rebuliço, parou um carro preto na porta da fazenda. Né? É uma limousine, perdão. Desceu um homem muito formoso, de terno e gravata. E esse homem foi caminhando até o pastor Sebastião, que era o pastor da igreja, do campo. E o dono da fazenda nem cumprimentou a direito, disse assim: ó, eu quero ver as ovelhas. Traz as ovelhas que eu quero olhar, uma por uma. Aí o pastor Sebastião falou: vamos lá, né? Aí tinha lá eu não sei como é que chama, quando põe 2 troncos assim, ó, e um corredorzinho, as ovelhas vêm vindo. Porão. Esse negócio aí. E começou a chamar as ovelhas. Aí quando passava a ovelha, o patrão parava, examinava, falava: e esse machucado aqui? O que foi que essa ovelha está machucada aqui? Aí o pastor passava a mão na cabeça assim: porque isso aí é porque estava ali, a gente não viu e tal. Pois é, mas eu não mandei curativo para você? Eu não mandei pomada? Eu não mandei a ferramenta para você curar esse machucado? Por que a sua ovelha está machucada? Passava a ovelha para frente, vinha a segunda, aí vinha mancando. Por que a sua ovelha aí está mancando? Não, é porque tu picou ali, não sei de onde, lá tá mancando. Pois é, mas eu não te ensinei a cuidar disso aqui? Não, eu não te mandei todas as ferramentas necessárias para você cuidar disso aí? Por que a sua ovelha está mancando? A sua ovelha não pode mancar, não. Eu te pus aqui para você cuidar dela. Passou a ovelha. Veio outra ovelha, a ovelha estava suja. A ovelha branca, né? Essa ovelha estava suja. Quando a ovelha suja foi passar no porão: opa, para aí, essa ovelha suja aí. Eu não mandei sabão para limpar? O que é o sabão, irmão, que limpa? Palavra, né? Eu não mandei sabão? E essa ovelha suja aí? Dá um jeito de limpar. Eu não aceito ovelha defeituosa no meu rebanho. Não te esqueça que você é apenas um mordomo. Esse rebanho é meu. Puf, acordou. Poucas semanas depois, o pastor Sebastião falece e o pastor Leontino assume o campo de Ituiutaba, com todo o temor e tremor que Deus havia depositado no coração dele através do sonho. Então, cuidar de almas é um negócio muito sério. Às vezes a pessoa olha assim: pastor, isso é fácil, isso é moleza. Rapaz, eu queria ser pastor. Isso aí é mole. A responsabilidade é grande. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que está em Éfeso, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Okay? Era a cidade mais importante da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era a cidade de Éfeso. Okay? A Ásia Menor hoje, irmão, é a Turquia. Okay? A Turquia, a Ásia Menor, da atualidade é a Turquia. E a Turquia dos dias de Jesus era a Ásia Menor. E lendo acerca da igreja de Éfeso, eu vou ver Jesus fazer elogios e críticas. Ok? Olha aqui para o pastor, meu filho. Jesus vai elogiar algumas coisas e vai criticar outras. E o elogio que Jesus vai fazer para a igreja de Éfeso é que a igreja de Éfeso era uma igreja muito ortodoxa. O que é isso, pastor? É uma igreja muito zelosa para com a doutrina da palavra de Deus. Certa feita levantaram-se falsos mestres, falsos ensinadores. E Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, você está de parabéns, viu? Porque vocês não aceitam heresias. Vocês não aceitam falsas doutrinas. Então vocês estão de parabéns, viu? Vocês resistem aos falsos mestres e às falsas doutrinas. Ou seja,
não come qualquer comida. Prova a palavra que é pregada para ver se de fato está na Bíblia Sagrada. Só que, infelizmente, irmão, talvez se Jesus fosse bater o raio-x hoje em muito crente, ele não poderia fazer esse mesmo elogio. Porque para a gente avaliar se uma comida é boa ou não, eu tenho que conhecer de culinária. Para mim avaliar, vamos supor, para mim avaliar se essa revista aqui, ó, de escola dominical é boa ou não, eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu conhecer a Bíblia, eu vou olhar esse estudo aqui, ó, e vou poder dizer, é bom, está encaixando. E se eu conhecer a Bíblia, talvez eu vou olhar e vou dizer, não, esse aqui não encaixa com a palavra. Agora, como que eu vou dizer se uma coisa é boa ou é ruim sem eu conhecer de fato? Então, olha aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja firmada na doutrina. Tinha cuidado da doutrina. Era uma igreja muito ensinada. Era uma igreja que priorizava de fato a palavra. Gostava de palavra e não aceitava erro, não aceitava engano. Se chegasse um pregador da teologia da prosperidade na igreja de Éfeso, os crentes falavam, não, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. Mas hoje em dia a igreja não tem esse discernimento mais. Felizmente. Sim, meu filho. Pusestes à prova os que se diziam apóstolos. Esses aqui eram os nicolaítas, que vinha de Nicolau, que foi um dos 7 diáconos escolhido em Atos dos Apóstolos, e logo depois se desviou. Então certamente esses apóstolos aqui seriam dessa doutrina de Nicolau. Então não era qualquer camarada, irmão, que pregava no púlpito da igreja de Éfeso. Ok? E, todavia, irmão, a ortodoxia ou o zelo pela palavra não foi bastante para a igreja de Éfeso. Ok? Conhecia as Escrituras, conhecia o plano da salvação de Deus. Todavia, Jesus vai dizer assim, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. Nenhuma igreja pode agradar a Cristo se esta não zela pela sã doutrina. Ok? Então ter um certo zelo pela doutrina é muito bom. Ok? A missão da igreja não é ser fiel àquilo que o povo quer ouvir. A missão da igreja não é arrancar aplauso do povo. Não. A missão da igreja é ser fiel à doutrina. E se eu ser fiel à doutrina, eu não vou arrancar aplauso do povo. Eu vou elevar o povo ao arrependimento. Ok? Todavia, apenas levar o povo ao arrependimento, pregar a palavra do jeito que ela é, não bastou. Aleluia. A crítica para essa igreja é que, apesar dela manter sua fidelidade doutrinária intacta, ela abandonou o primeiro amor. Sabia muita Bíblia, mas não orava mais. Era doutor em divindade, a liderança da igreja, mas não sabia estender a mão para o necessitado mais. Estava muito cheio de si, muito cheio de conhecimento, a ponto de achar que aqueles mais indoutos intelectualmente talvez não iam suportar um diálogo com a elite da igreja. Estava tendo tanto conhecimento que a oração já não era mais tão necessária. O jejum também nem tanto. Porque, afinal de contas, nós temos uma base doutrinária intacta. Louvado seja Deus. Jesus quer que nós sejamos zelosos com a palavra.
Jesus, irmão, está por aqui com essa apostasia que anda acontecendo nas igrejas, principalmente as igrejas brasileiras. Ok? Tanto é que ele vai voltar nessa época da apostasia para tirar, de fato, a igreja dele do meio dessa bagunça que está aí. Bagunça, irmão. Bagunça. Bagunça, irmão. Tem lugar aí que dá dor de ouvido, né? É rosa ungida, você paga R$30 e leva um pedaço de plástico para casa, aí você põe em cima da TV ou em cima da caixinha de correio para chegar cheque, né? Não, você vem cá, você pega aqui um óleo, né? Aí você passa o óleo no cartão do banco, passa o óleo na carteira e vai encher de dinheiro. Irmão, é heresia para dar e vender, né? Só que para agradar Jesus eu tenho que ser zeloso com a palavra. E não somente ser zeloso com a palavra. Eu tenho que ser zeloso nas obras. O pastor Hernando Dias Lopes, ele disse assim: é preciso de fato ter luz na cabeça. Mas a luz na cabeça sem fogo no coração não vai adiantar de muita coisa. Se eu tiver só fogo no coração, também não vai adiantar de muita coisa. Sim, meu filho. Ah, meu, copo d'água. Tá voltando para a água benta da igreja católica, né? Leva a toalha, né? Ponto de contato, né? Irmão, olha aqui para o pastor. Muita teoria sem prática vira legalismo. E muita prática sem teoria vira fanatismo. E Deus não quer legalista nem fanático. Ok? Deus quer que nós sejamos temperados. Se eu tiver os dois, irmão, se eu tiver os dois, eu vou chegar longe na presença de Deus. Vou caminhar muito, vou crescer muito. Mas se faltar um dos dois, eu vou decair. Eu conheço igrejas, irmão. Olha aqui para o pastor. Eu conheço igrejas extremamente ortodoxas, firmadas na palavra. Igrejas que priorizam o ensino, e eu louvo a Deus por isso. Mas são igrejas mortas. Igrejas sem vida, que não dão prejuízo nenhum para o inferno, apesar de terem um conhecimento extraordinário. Não dão prejuízo sequer para o reino das trevas. Porque tem conhecimento, mas abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso estava acontecendo mais ou menos assim. Não era qualquer apóstolo que eles aceitavam. Mas eles eram bons de ouvir e ruim de fazer. E Jesus falou: olha, eu tenho essa crítica, viu? Lembra-te, pois, de onde foi que eu tirei vocês, e se arrependam, e volta a praticar as primeiras obras, porque brevemente eu vou voltar, e vou tirar vocês desse lugar, se não se arrependeres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, preze pelo conhecimento. Conheça a Bíblia Sagrada. Conheça, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quantos anos de crente você tem? 1, 5, 10, 15, 20, 30. Irmão, com 1 ano de crente eu já tinha praticamente terminado de ler a Bíblia pela primeira vez. O certo, irmão, para o crente é ele ler a Bíblia uma vez no ano. Eu admiro o pastor Arnaldo, se eu não me engano, ele tem 21 anos de crente, ele está lendo a Bíblia pela 21ª vez. Agora, irmão, eu vejo crente que nasceu na igreja, já está de cabelo branco e nunca leu a Bíblia. Aí se eu chegar aqui, ó, benzendo a água, vai levar água benzida para casa, porque não conhece a Bíblia. Né?
Se eu chegar aqui dando a extrema unção, vai pegar. Porque não conhece a Bíblia. Como é que vai pôr à prova aqueles que são de Cristo e não são, se eu não conheço os que de fato são? Se eu não conheço a regra de fé e prática que é a Bíblia? Então conheça a Bíblia, irmão. Leia a palavra de Deus. Pastor, mas eu leio e não entendo nada. Comece pelo livro de Mateus e antes de você ler, ore para o Espírito Santo te ensinar. Eu te garanto que a experiência vai ser diferente. Bendito seja o nome de Jesus. Segunda carta, irmãos. Meu Deus do céu. Carta para a igreja de Esmirna. Nós vamos ler o versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e voltou a viver. Olha o eu sei de novo aí. Eu sei, eu conheço as tuas obras. E aqui, meu irmão, Jesus vai colocar a nossa mente cabeça para baixo. Jesus vai dizer assim, ó: eu sei da tua pobreza. Eu sei. Mas olha aqui. Olha aqui para o pastor. Jesus vai dizer: eu sei da tua pobreza. Eu sei que vocês não sentem em banco de couro. Eu sei que quando sai do culto, vocês não, talvez não tenham um carro zero para levar vocês de volta para casa. Eu sei que tem vez que vocês vêm no culto, chegam em casa, não tem uma janta muito gostosa para comer. Mas Jesus vai dizer assim: olha, apesar de tudo isso, você é rica. É o contraste. Nós vamos estudar na terça-feira que vem a carta para Laodiceia, que era a igreja mais rica e mais bem estabelecida da Ásia Menor. E para essa igreja, Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, ó: você é pobre, você é miserável, cega e nua. Como que eu entendo Jesus, irmão? Porque o reino de Cristo é o contrário do nosso. Ó, aqui na terra, né? Para mim ganhar, eu tenho que subir. Mas para Jesus, para mim ganhar alguma coisa, eu tenho que perder. A Bíblia diz: aquele que perde a sua vida por amor a mim, a ganhará. Ok? No reino dos céus, para mim ser o primeiro, eu tenho que ser o último. E para mim liderar, eu tenho que servir a todos. No reino da terra, o chefe está em cima e os subordinados embaixo. No reino dos céus, o chefe está lavando o pé dos discípulos. É o contrário. Ok? É o servo dos céus, como o irmão disse. Então, irmão, no reino dos céus, para subir, eu tenho que aprender a descer. No reino dos céus, para ganhar, eu tenho que estar disposto a perder. E aqui, dentro desse contexto, das 7 igrejas, a mais pobre financeiramente era a igreja de Esmirna. E a única igreja que Jesus vai falar: tu é rica. Louvado seja Deus. Tu és rica. Irmão, Esmirna era uma cidade localizada no mesmo lugar da atual cidade de Izmir, lá na Turquia. E lendo essa carta aqui, eu vou ver o que de fato Jesus acha que é riqueza. Porque riqueza para Jesus, irmão, não é aquilo que eu tenho. Riqueza para Jesus é aquilo que eu sou. Lá fora você não precisa ser, basta você ter. Com Jesus, irmão, não adianta nada você ter, se antes você não se preocupar em ser. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Se eu tiver uma condição boa, eu sou o cara. Se eu morar numa mansão, eu sou o cara. Eu posso não valer nada, eu posso ser um mentiroso. Mas o mundo vai olhar aquilo que a pessoa tem. Jesus não. Jesus não vai olhar onde você mora, com que você se locomove. Ele vai olhar aquilo que você é. As obras que você tem durante o dia.
Louvado seja. Aqui no mundo é assim. Aqui no mundo é assim. Aqui no mundo é assim. Olha o rico e o Lázaro, né, Alex? O rico tinha tudo aqui. O rico tinha um palácio. E no reino dos céus, o que ele tinha? Não tinha nem a chopana, velha. Fogo nele. Fogo nele, né? Sim, meu, pode dizer, meu filho. Porque vai comprar, né? Os ladrão que vendem o voto. Vai comprar. Pastor, mas quem está vendendo é ladrão também? Com certeza. Quem compra e quem vende é dois ladrão, um conversando com o outro. Eu disse aqui no domingo de manhã. Fiquei com medo aqui de algum irmão ficar nervoso comigo, mas graças a Deus vocês é crente, né? Falei, o cara estava arrumando a porta da igreja, não é crente não. Aí chegou o amigo dele, rapaz, você vai votar em quem? Ele, uai não, né? Não é mineiro? Ele, rapaz, eu vou pregar no candidato que me deu uma bicicleta para me trabalhar. Eu pensei, né? Falei, pode ser um ladrão, pode ser um safado, pode ser um mentiroso. Se der a bicicleta, ganhou o voto. Se ter, já tá bom. Se tiver, já basta. Tá complicado, né? Complicado. É um meio complicado. Viu, irmão? Então vamos lá. Jesus se preocupa com ter ou com ser? Com o ser. Olha para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele assim: você é? Tem que ser. Pastor, mas é pecado ter? Não é. Desde que você seja. Eu quero ter. Eu oro a Jesus para mim ter. Mas eu oro muito mais para mim ser. Irmão, abre aí Apocalipse 2:10. Quem achar, lê para a gente bem alto. De padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Amém. E tereis uma tribulação de 10 dias. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, salvou a pátria. Jesus está dizendo para a igreja: tereis uma tribulação de 10 dias. Uma das correntes de interpretação dessa profecia, ela vai afirmar que isso aqui se cumpriu com a perseguição de 10 imperadores romanos, tá bom? Ó, a partir do momento que essa profecia foi escrita, entrou em cena Nero e perseguiu a igreja. Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, o imperador Máximo, o imperador Décio, o imperador Valeriano, depois Aureliano e o último Diocleciano. Todos esses 10 imperadores perseguiram com intrepidez a igreja de Cristo. Mataram milhares, centenas de milhares de cristãos. Ok? Só que no final dessa lista de 10, o 11º imperador vai ser Constantino, que supostamente vai se converter. E ali a grande perseguição de 3 séculos contra a igreja de Cristo vai, entre aspas, cessar. Ok? Então, tribulação de 10 dias, a teoria mais provável que veio a se cumprir foi na ocasião desses 10 imperadores. Uma outra corrente de interpretação do Apocalipse, ela vai dizer assim que esses 10 dias vão ser de fato os 10 últimos dias da grande perseguição de Diocleciano, que foi o último desses 10 imperadores, que é uma perseguição sangrenta que de fato durou 10 dias. Ok? O século número 3
Constantino está lá numa batalha e supostamente ele vai enxergar uma cruz pegando fogo. E ali, com aquela visão, o imperador romano Constantino vai se converter a Jesus. E nesse momento vai acontecer a pior miséria de todos os tempos, que é a fusão da igreja com o Estado. E vai surgir aqui a igreja romana, a igreja católica, apostólica romana, aonde vão se juntar os símbolos do cristianismo com os símbolos do politeísmo, para que pudesse agradar todos os integrantes do império. Aí aquele que adorava antes Diana, que tinha na mão seu filho, agora vai adorar Maria, com o menino Jesus na mão. Aquele que outrora adorava Dagon, agora, né, vai ter como símbolo o peixe. Então vai ter uma fusão de religião com Estado. E vai surgir, irmão, uma coisa extremamente prejudicial para o Evangelho. Eu não vou comentar não, porque não é da aula de hoje. Quem pode ler para a gente também? Versículo número 11. Próximo versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ok? Irmão, a única certeza que nós temos nessa vida é que se Jesus Cristo não voltar, nós vamos o quê? Morrer. Mas quem morrer fiel a Jesus vai experimentar a primeira morte, mas não a segunda. Olha o que ele está dizendo aqui. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Quem pode me dizer? É o quê? Não entendi, meu filho. Isso. A segunda morte é a separação completa de Deus. É a segunda morte. Ok? Então a segunda morte, irmão, vai ser a morte triste. Hoje uma pessoa morre é triste. É triste. A morte é triste. Mas se a pessoa morreu com Jesus e eu quiser ver ela de novo, eu vou lutar para ser fiel a Deus até o final e lá no céu eu vou ver ela. Triste, irmão, é morrer sem Jesus, que aí quem morrer sem Jesus vai morrer duas vezes. E a segunda morte, irmão, é muito pior que a primeira. Eu vejo gente chorando, já morreu, amém, é triste mesmo, irmão. Mas mais triste ainda é morrer sem Jesus. Agora, ao que vencer, o que Jesus está dizendo? Não vai passar pela segunda morte. Eu estou prometendo. Se Jesus promete, irmão, pode ser fiel. Porque Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Louvado seja o nome dEle. Amém, irmãos? Amém. Dúvidas? Aleluia. Irmão, a segunda morte, a saber, eu posso trazer em rápidas palavras aqui, que é de fato o lago de fogo e enxofre, que é diferente do inferno, sepultura, que a gente vai ler em algumas ocasiões da Bíblia Sagrada. Mas a gente vai estudar essa diferença com mais prioridade em outro capítulo do Apocalipse. Irmãos, igreja de Pérgamo, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 2 e 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ok? Irmãos, Pérgamo era a igreja do pastor Antipas. Pastor Antipas, a história vai relatar que ele era um homem fiel a Deus, que se negou a renunciar à fé, a negar a fé. E por ocasião de Antipas, que por um determinado tempo foi pastor dessa igreja, por ele não negar a fé, a história vai dizer que ele é preso, ele é colocado dentro de um boi que foi feito de cobre,
e eles acendem uma grande fogueira na beira de uma colina, e eles colocam aquele boi de cobre em cima da fogueira. O cobre vai esquentar e Antipas vai ser literalmente cozido, vivo, por não abandonar ao nome de Jesus. E o que Jesus vai dizer do homem desse? Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Quem pode ler para a gente? 2:13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha aqui. Minha fiel testemunha. Testemunha aqui, irmão, é mártir. Morreu por amor a Jesus. E Jesus está falando assim, esse aí foi minha fiel testemunha. E o versículo 13 também vai falar, irmão, que na cidade de Pérgamo, quem me ouve, diga amém. A cidade de Pérgamo era a cidade onde havia o trono de Satanás. O trono estava lá em Pérgamo. E esse servo de Deus, ele foi morrer literalmente perto desse trono. Ok? E para mim entender essa questão que Jesus está dizendo, olha, o trono de Satanás está lá em Pérgamo. Lá em Pérgamo é o trono de Satanás. Nós vamos ter que entender um pouquinho da história dessa cidade. Irmãos, a cidade de Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Ela só perdia para a capital. Qual era a capital da Ásia Menor, irmão? 1, 2, 3? Éfeso. Só perdia para Éfeso, ok? E quando o imperador romano, o primeiro imperador romano que teve o desejo de se autonomear Deus e construir para ele um templo de adoração, Pérgamo e Éfeso disputaram qual seria a sede do primeiro templo de adoração ao imperador romano. E nessa pequena disputa, Pérgamo venceu e foi construído em Pérgamo o trono de adoração ao nome do imperador romano. Ou seja, o primeiro imperador romano que foi adorado como Deus teve o seu templo construído na cidade de Pérgamo. Ok? E a partir desta linha de interpretação, eu vou entender que toda bajulação humana, que todo humanismo tem procedência diabólica. Todo culto de personalidade é de inspiração satânica. Você já viu num show? Num show do mundo, quando o cantor entra? Aquilo lá é um culto, irmão. Aquilo é um culto. Tem pessoa que adora tanto que chega a desmaiar quando o cantor entra, né? E Jesus vai dizer que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Por quê? Porque lá em Pérgamo tinha o templo de adoração ao imperador romano. Hoje em dia, né, a estratégia do Satanás mudou. Não precisa mais construir um templo. É só montar um palco, ligar som, divulgar na rua. Aí os adoradores vêm. Ok? E o fulano está cantando, a multidão está lindo. Tá gritando. Aquele grito não está indo para o céu, está indo para ele. E culto à personalidade, irmão, toma cuidado, viu? É inspiração satânica. E se for homem de Deus? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Pastor, eu sou apaixonado no fulano de tal, lá no cantor gospel. Cuidado, irmão, para você não cultuar. Que aonde existe humanismo, que é culto a pessoas, Jesus vai dizer, ó, ali é o trono do Satanás. Todo lugar que o homem for adorado, ali está o trono de Satanás. Todo lugar que Deus não for o centro, ali está o trono de Satanás. Ok? Você vem no culto.
Só que aqui, irmão, o centro não é o pastor, nem fulano, nem beltrano. O centro é Jesus. É Cristo. Pode faltar qualquer um de nós, mas não pode faltar Jesus. Tem gente, irmão, tem gente que quando o pastor viaja não vai em culto. Né? Tem gente que diz assim, ó, pastor, quando você for viajar, você me avisa, viu? Deu vontade de arrancar o cinto e dar um couro na irmã. Não, pastor, porque quando o senhor for viajar, eu não vou no culto, não. Falei, então você precisa converter. Você precisa converter. Porque está errado. Está errado, irmão. O centro é Jesus. Né? Não, se fulano de tal for pregar, eu não vou no culto. Está errado. Está errado, irmão. O centro é Jesus. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro das atenções. Então, meu querido, você não pode ser crente em pastor. Você tem que ser crente em Jesus. Pode dizer, meu filho. Né? E aí, irmão? Rapaz, vamos fazer um evento aqui, vamos adorar o nome de Jesus lá na praça. Quem que vai cantar? Não, é o Zé Minhoca vai cantar, o irmão Zé. Vai ninguém. Não, vou nada. Não, mas quem vai cantar é o... Rapaz, quem vai cantar lá é o Thales Roberto, ó. Rapaz, aí, ó. Lota. Gente. Isso não vem da parte de Deus. O humanismo é pecado. E tem inspiração satânica. Ok? Amém, irmãos? O segundo motivo que Jesus vai dizer que em Pérgamo se localizava o trono de Satanás é porque lá em Pérgamo, Pérgamo era a cidade que hospedava o templo de Esculápio. Ok? O templo de Esculápio era o templo do Deus da cura. As pessoas viajavam do mundo inteiro para Pérgamo para entrarem no templo de Esculápio e serem curadas pelo pseudo-deus. E Esculápio era um deus que era representado, a imagem de Esculápio é uma serpente. Então as pessoas iam lá para o templo da serpente para serem curadas. Se você for no médico, até hoje, na roupa branca do médico, vai ter bordado aqui, ó, uma serpente. É Esculápio. Isso vem lá de Pérgamo. Então, Jesus vai dizer, o trono de Satanás está em Pérgamo. Então, uns vão dizer que o trono é o humanismo, é o templo do imperador, que é o trono de Satanás. Outros vão dizer que o trono de Satanás é o templo de Esculápio. E outros, e eu me enquadro nesse grupo, vão dizer que é os dois. Ok? Então, esse deus pagão é representado por uma serpente. E esse templo vai receber doentes do mundo inteiro para serem curados. Mas olha aqui para o pastor, meu querido, o que eu acho lindo de Deus, o que eu acho maravilhoso da pessoa de Cristo, é que onde Satanás tem um trono, Jesus vai e levanta uma igreja poderosa e rica de verdade. Vai se cumprir um versículo que diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque a única igreja rica que Jesus vai falar para você, olha, você é rica, é a igreja que estava localizada na mesma cidade aonde está o trono de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me ouve, diga amém. Louvado seja Deus. Pastor, o que mais tem a respeito de Pérgamo? Olha aqui para o pastor. A igreja de Pérgamo é a igreja do mártir, do pastor que morreu dentro do boi. É a igreja de homem fiel, de crente que mesmo não sendo rico na terra, é rico no céu. Só que também, irmão, na igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer que tinham pessoas que aderiram à doutrina de Balaão. Ok? E o que é a doutrina de Balaão, irmão? É a doutrina do dinheiro. Viu? É a doutrina, quando eu vendo
as coisas espirituais por dinheiro da terra. A doutrina de Balaão. E Jesus vai dizer, olha, esses camaradas aí são reprovados. O que é a doutrina de Balaão? Amor ao dinheiro, em detrimento da obediência e fidelidade à palavra de Deus. Isso é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão não morreu lá em Números. A doutrina de Balaão está viva até hoje. Até hoje. Hoje nós temos lugares que se fala que o céu é aqui na terra. E é comprado com oferta ainda por cima. Isso é a doutrina de Balaão. Só que o céu não se compra com oferta. O céu foi comprado com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o crente luta para ser fiel até o final e não perder essa salvação. Tinham também, na igreja de Pérgamo, pessoas que aderiram aos ensinos dos nicolaítas. E os nicolaítas, a Bíblia vai dizer que induziam o povo à imoralidade e à prostituição. Então olha aqui para o pastor. Na igreja de Pérgamo vai ter crente fiel. Vai ter crente com C maiúsculo. Ok? Vai ter crente que prefere morrer a negar Jesus. E na mesma igreja vai ter crente infiel. E olha aqui para o pastor. No mesmo povo, na mesma igreja, tem crente, ovelha e tem lobo. Olha aqui para o pastor. A história se repete. Ok? Na mesma igreja, irmão, nós vamos ver gente que é crente demais, que é fiel a Deus, que é compromissado com as coisas de Deus. E na mesma igreja que tem crente fiel, tem crente infiel. Jesus disse que o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E o joio, irmão, quando ele está crescendo, ele é muito parecido com o trigo. Muito parecido. Só que a Bíblia diz que vai chegar um dia que o dono da plantação vai tocar fogo. E só vai resistir ao fogo o trigo. O joio mentiroso vai ser queimado com fogo que nunca se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele, irmão, você é trigo ou é joio? Hã? Não, a gente deixa. Não. Quem vai arrancar o joio é o fogo. É. Não é eleita, não. Irmãos, tem que ser trigo, irmão. Tem que ser trigo. Tem que tomar a decisão. Eu vou ser trigo até o final. Viu? Ó, você já ouviu essa expressão? Não vou naquela igreja mais, não. Rapaz, mas por que não? Porque tem um joio lá que o pastor parece que não está vendo. Porque acha que é o pastor que tira o joio. E não é, irmão. Não é. Não vou na igreja não, porque tem uma pessoa lá, sabe, a fulana de tal, aquela que anda assim. Pois é, aquela lá, ela não presta. Eu sei que na rua ela não vale nada. E lá que é dona de crente, irmão, é joio. E a Bíblia diz que o joio só vai ser separado do trigo no juízo, no fogo. Então, meu querido, se você for procurar um lugar que não tem joio, você não vai achar. Infelizmente. Pastor Arnaldo disse uma frase, ele disse assim, olha, irmão, se você achar uma igreja perfeita para congregar, não vá para lá. Senão você vai estragar ela. Porque o trigo e o joio estão lá. Mas seja trigo, irmão, porque o joio não vai resistir ao fogo. Faça parte dos fiéis. Louvado seja o nome de Jesus. E para a gente finalizar, a quarta carta vai ser destinada para a igreja de Tiatira. Louvado seja o nome do Senhor. Tiatira. Tiatira, irmão. Vamos ler aqui, versículo 18. Do capítulo 2.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão, olhos de fogo, juízo, latão reluzente, santidade de Deus. Aqui Cristo vai falar acerca de santificação. Vamos aprender o que era Tiatira? Uma cidade localizada a 83 quilômetros de Esmirna, ligadas por uma estrada principal, aonde essas estradas vão passar na beira de dois rios, chamados Caicus e Hermos. A cidade de Tiatira era uma cidade comercial, ok? É a cidade da púrpura, cidade brilhosa, ok? Cidade da vaidade, viu? Cidade da beleza externa, cidade da produção, né? Se tivesse desfile São Paulo Fashion Week naquela época, o desfile com certeza ia ser em Tiatira, tá bom? Povo produzido, preocupado com a aparência, ok? Só que Jesus vai fazer uma crítica para a igreja de Tiatira, justamente na terra da vaidade. A cidade que se destacava na produção e na venda da púrpura, da maquiagem, do brilho. Pastor, e o brilho? Não tem nada a ver com o brilho do Boticário não, viu? Veja bem, olha aqui. Essa igreja foi censurada por Cristo, porque ela se conformava com as práticas e costumes pagãos daquela época. A igreja de Tiatira foi censurada, foi criticada por Cristo, porque ela tolerava uma profetisa chamada Jezabel. E o que a Jezabel ensinava para a igreja? E a igreja tolerava. Jezabel ensinava o povo a praticarem a prostituição. Viu? Não é pecado não. Todo mundo está fazendo. A cidade inteira faz. A cidade toda faz isso, não faz mal não. Nós somos crentes, mas nós temos que viver conforme os nossos costumes. Olha, nós podemos, ok? Então, Jezabel seduzia os irmãos a praticarem prostituição. Porque, afinal de contas, todo mundo fazia. Né? Talvez a sua amiga chega para você na escola e diz assim: rapaz, todo mundo namora. Todo mundo, não vou usar o namoro, não. Todo mundo fica. Você não vai ficar por quê? Hã? Vou citar o nome, né? Um jovem da igreja que, inclusive, crente. Ah. Vou para essa irmã de orar sobre essa irmã. Eu sei, assim, mas eu estou ficando para aquela menina. Misericórdia. Isso aí. Aquela menina da igreja. Aí a irmã virou para ele: depois eu quero lhe dar uma notícia para você. Você não pode esquecer. Naquele grande dia você também vai ficar. Vai ficar. Viu, meu filho? Olha aqui para o pastor. Não é porque todo mundo da sua escola está fazendo que é certo, não, viu? Não é porque todas as suas amigas da escola estão fazendo que Jesus aprova, não. Não é porque todos os seus amigos faz que Jesus vai falar pode fazer, não, viu? Jesus vai falar para a igreja lá de Tiatira: olha, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que engana os meus servos para que se prostituam. Ok? Que é a prostituição, irmão? Que é a prostituição? Hoje. Pecado, o Alex aqui, de imoralidade sexual. É tudo aquilo que só deve fazer com esposa e marido, que é feito fora do casamento. Viu? Ficar sozinho. Beijar. Beijos profundos. Profanos. É prostituição, irmão. É. Não, eu fiquei com aquele menino ali, eu fiquei com aquela menina ali. É pecado, irmão. É prostituição, não é sua esposa. Carícia. Hein, pastor, também nós vamos namorar só pegado de mão. Se você quiser ter um namoro santo que vai te levar à santificação, é. É, ué. Na Bíblia não tinha esse negócio de namoro. Me mostra namoro na Bíblia. Hoje tem, mas é uma cultura nossa. Ok?
Não, pastor, eu sou crente. Eu já vi uma menina que disse, não, mas eu tenho que beijar para ver se o beijo dele é bom. Eu vou casar com um cara que beija mal. Vai beijando, você vai ver onde você vai parar. Vai. Vai. Né? Eu vejo umas moças que namorou os meninos tudo. Eu não casaria com uma moça dessa, já passou na mão de 5, 6, já namorou um punhado. Esse negócio não existe, irmão. O crente namora para casar. Ok? Eu vejo uns franguinhos aí, ó. Não sabe de nada. 15 anos, 16 anos, quer namorar. Aí chega pra mim. Meu irmão, você vai casar? Não, que mané casar, pastor? Que isso, eu tô novo. Então vai namorar pra quê? Vai namorar pra prostituir? Vai namorar pra pecar? Irmão, a carne, meu irmão. Você se converte, irmão, mas eu nunca vi hormônio aceitar Jesus, não. Você já viu? Eu nunca vi hormônio aceitar Jesus. Nunca orei por um hormônio aceitando Jesus. Sim. Né, os namoros imoral. Pelo amor de Deus. Ficando sozinho em casa com... Não existe isso, irmão. Jovem andando com outro de moto nas noites aí, ó. Com as roupas que só faz suscitar a sensualidade. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Guarda, meu filho, guarda, se guarde. Se guarde. Não seja igual um copo descartável que passou na boca de todo mundo, não. Está todo fedido, marcado. Se guarde, irmão. É nada, porque não quer que você pegue uma doença ruim. Eu também vejo uns caras que cada semana quer estar com uma diferente, depois quer pagar de crentão. Não, irmão. Não. Irmão, olha aqui, olha a Jezabel aqui, ó, seduzindo o povo. Pode prostituir. Rapaz, todo mundo tá assim. É o mundo que a gente tá vivendo. Todo mundo namora, larga, namora de novo, larga de novo. Não, pastor, é só beijo, é só sexo, irmão. Olha a Jezabel seduzindo o povo a pecar. E Jesus vai dizer, tenho contra ti, Tiatira, que você está tolerando essa Jezabel. A Jezabel está seduzindo o povo, está mentindo para o povo, dizendo que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles podem ter a postura que os outros têm, que não vai acontecer nada, mas é mentira. É mentira. Eu vejo, irmão, jovem que é crente mais, até o dia que começa a namorar. O dia que começa a namorar, a vida espiritual sai daqui e vai lá para o fundo do poço. Porque eu não tenho um namoro cristão. Eu não vou falar de namoro aqui, senão é outro ensino, irmão. Mas tome cuidado com a tal da prostituição. Porque prostituição esfria, viu? Prostituição esfria, apaga fogo de altar. Prostituição. Viu? Quer namorar? Quer namorar, meu filho? Espera o tempo. Namora quando você estiver pronto para casar, emocionalmente, financeiramente. Ok? Você vai ver que seu casamento vai embora. Uns caras que casam, irmão, só querendo fazer as coisas sem conhecer, sabe? Casa só no eros, só na carne. Aí o casamento não dura um ano, porque o amor que acaba primeiro é o eros. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com a Jezabel, irmão. A Jezabel está mentindo para você lá na sua escola, te incitando. Ó, não precisa ouvir aquele pastor, não. Não, negócio de igreja é antiquado. Antiquado? Antiquado? Aleluia. Sim. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Fica de pé. Vamos terminar com você de pé. Sim, pode dizer, meu filho. Quadrada nova, né? É mesmo. A Nova Jerusalém é quadrada. Ah.
Tem os crentes, tem as ovelhas e os bodes. Né? Isso. Inclusive, irmãos, aqui em Tiatira é o oposto de Éfeso. Tiatira tinha muito fogo no coração. As obras de Tiatira eram maiores do que as das primeiras, ou seja, nesse tempo eles estavam melhores do que no início da fé. Mas não tinha zelo pela sã doutrina, estava aceitando Jezabel ensinar mentira para eles. Aqui é a graça sem o conhecimento. E Éfeso é o conhecimento sem a graça. Então não seja nem Tiatira, nem Éfeso. Deus chamou a gente para ser Filadélfia. E o que tem em Filadélfia? Terça-feira que você vem e eu vou te explicar. Vamos orar? Em nome do Senhor. O missionário Alex vai orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este momento a qual nós aprendemos a Tua palavra, que nós possamos não só ser ouvintes, mas praticar também aquilo que foi falado nessa noite. Nos ensina, Senhor, a vigiarmos daquilo que o mundo tem oferecido, tem tentado, aonde Satanás levanta pessoas para nos induzir a pecar, dizendo que isso é normal, que isso pode, mas que nós possamos ser fiéis a Ti, Deus, até a morte, que nós possamos ser bênçãos para o mundo lá fora, ganhadores de almas. Quero apresentar o Teu povo em Tuas mãos, para que o Senhor venha revesti-lo do Teu poder, da Tua graça, para que o Senhor venha usá-los em Suas poderosas mãos, e assim, Deus, nós possamos ganhar almas não somente com aquilo que iremos falar, mas com o nosso testemunho no dia a dia. Ajuda-nos, Deus, a trilhar o Teu caminho, que é apertado e estreito, obedecendo a Tua palavra, sempre praticando a sã doutrina, e que nós possamos obedecer à liderança da igreja, obedecer ao pastor que está nos ensinando, e assim, meu Deus, nós possamos ser ovelhas e não bodes, mas possamos ser um povo que venha morar no céu com o Senhor, quando o Senhor vier arrebatar a igreja. Ajuda-nos, Deus, a continuar firmes, e assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.